Boa noite, Portugal e o mundo. Aqui é Marlon Araújo. Tivemos alguns problemas técnicos, mas agora vai estar tudo normal. Sou co-founder da Digital Self Esteem. Estamos aqui hoje para falar um bocado sobre o Natal, a verdadeira história por trás desse dia tão bonito, né? Que muita gente diz que o Natal é conhecido pelo Papai Natal, como se diz em Portugal, por oportunidades de comerciantes, etc. Mas hoje vamos falar realmente do que realmente se trata este dia. E para isso eu vou chamar o meu amigo e sócio, Pastor Heber, e nosso pai espiritual, Apóstolo Rafael Bispo. Tudo bem, pessoal? Boa noite, pessoal. Clica aí no maisinho para me pôr vocês. Ver pedido, tá aqui. Pronto, já aceitei. Vamos ver. Ok. Maravilhas! Tamo junto aí. Pastor Heber, tudo bem? Olá, boa noite Europa, boa noite Portugal, boa noite Brasil, boa noite aí ao mundo. E é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. É um dia muito especial, realmente, né? Nós vamos ter aqui a participação do nosso pai, não só um apóstolo, mas um pai, um amigo, uma referência, que tem nos dado destino, que tem realmente nos ensinado o que é ser realmente homem, de verdade, ser pai, ser amigo, ser pastor. E é um grande prazer. E a gente vai estar batendo uma figurinha aqui junto, a gente vai estar, principalmente aqui o nosso pai, vai estar compartilhando a palavra do coração de Deus para entender, fazer a gente entender o que significa realmente Natal. A gente fala muito sobre Natal, né, Marlon? Natal, Isso. agora, nesse momento de dezembro, chegando às vésperas e todo mundo naquela correria, naquele estresse, todo mundo só fala de Natal, luzes para tudo quanto é lado, presente para tudo quanto é lado, e aí a gente fica se perguntando o que é isso aí mesmo, né? Cada um descreve de uma forma, cada um entende de uma forma, cada um vive de uma forma, e aí essa pergunta aqui, a gente vai estar levantando essa bola aqui para o nosso pai, Rafael. Mas antes de eu chamar o Rafael aqui na jogada aqui, eu quero honrar aqui o meu pai espiritual, diante desse público maravilhoso aqui, internacional, que está nos assistindo, porque ele é hoje, para mim, a pessoa de referência, uma pessoa que eu mais admiro, não só admiro, mas eu sigo, me tornei um discípulo, e ele tem exercido a paternidade e tem me feito florescer, me tem feito crescer muito nos últimos 3 anos que nós nos conhecemos lá na Suíça, numa conferência. E desde então minha caminhada tem sido cada vez melhor. E Com onde certeza. eu estou aqui hoje em Portugal, né? Estou hoje em Portugal, onde eu estou também espiritualmente, graças a Deus e graças também ao apóstolo Rafael, que tem se posicionado como líder de um povo e de uma nação. Então, pai, seja bem-vindo aqui à nossa live. Obrigado, pessoal. Seja bem-vindo, pai. Fica fácil quando a gente tem um ambiente familiar e eu acredito que tudo flui a partir de relacionamentos e alianças de verdade. E como o Weber disse, hoje o que ele está vivendo, frutificando e florescendo, é porque ele entra no relacionamento de verdade. Quando a gente entra no relacionamento de verdade, sem reservas, o relacionamento ele faz a gente prosperar, frutificar. Uma árvore, ela não frutifica só com a terra. Ela precisa de adubo, ela precisa de água, ela precisa do sol, ela precisa do vento, ela precisa do clima. Então, não adianta você ser uma semente e só estar plantado. O que importa é também você depender de todos os fatores ao seu redor. Eu acredito que o nosso relacionamento, filho, está envolvido com o Heber e com o Marlon aqui. Para mim é uma honra, porque eu vejo nós três aqui, nós temos um só coração. Nós estamos buscando ser semelhantes a Jesus, unidos no mesmo coração. Então, a gente vai falar de Natal cara, falar de Natal dentro de relacionamento de amor como a gente, porque nós temos muitos amigos, muitos colegas,
mas a aliança, a gente tem poucas, mas as que a gente tem faz um regaço, né? É verdade. É É isso E não verdade. mesmo. precisa de muitos homens, não. Precisam só. É igual o Billy Graham falou: ó, me dá aí, acho que 10 homens ou 20 100 homens. homens, 100, me 100, dê né? 100 homens que não temam a nada, a não ser o pecado, e nós vamos revolucionar o mundo. E Pois é, realmente, é e é isso que nós verdade. temos que Impressionante. caminhar. Um homem manda 100 embora, mas 2 homens não manda 200, manda 10.000, né, pai? É É firme e verdade. forte. É É isso verdade. mesmo. Então é bom a gente estar junto aí e poder falar desse tema precioso. Eu quero servir vocês. Estou aberto. Vocês levantam as questões aí. Eu quero poder compartilhar como vocês acharem melhor. Amém? Pois é, então, pai, nesse tempo aí, nesse tempo de correria, é um dos tempos que as pessoas ficam mais estressadas. É o período do Natal. As pessoas ficam preocupadas, tanto a lista de presente que tem que dar, o tanto de coisas que tem que fazer. Então, assim, é um tempo assim onde deveria ser um tempo festivo, termina sendo um tempo muito estressante. Como é que você vê o Natal, então, no seu ponto de vista? Você sabia que o interessante saber que é nessa época do ano que acontecem os maiores homicídios e os maiores suicídios são feitos no mês de dezembro. Você Meu pode Deus. procurar que o índice de suicídio ele cresce absurdamente na época do Natal. Por quê? Porque é no Natal que as pessoas elas lembram dos ambientes familiares e elas muitas vezes não estão mais com a família. Muitas vezes a pessoa vai lembrar nesse ano, principalmente agora, nessa época de pandemia, chega no Natal, ele vai lembrar que ele passava o Natal com a vida, com o pai dele morreu pelo Covid. Quantas pessoas não perderam familiares esse ano pela pandemia e nessa época do ano podem estar oprimidas, tristes, lembrando do familiar, porque eu dava presente para o meu pai, eu recebia presente dos meus familiares. E quantas pessoas estão sozinhas. Então, o maior índice de suicídio, pessoas que se matam, tiram a própria Meu vida, Deus. acontece nessa altura. Por quê? Porque as pessoas elas entram nesse espírito natalino que Hum. existem duas vertentes. O espírito natalino ele pode se manifestar dentro de uma ordem natural ou dentro de uma ordem espiritual. E eu gostaria de falar com vocês aqui do sentido do Natal no espiritual. Mas para isso eu preciso pincelar no natural. Por exemplo, que o Weber falou. Essa época do ano as pessoas entram no ativismo porque naturalmente o espírito natalino ele é pincelado com o quê? Presentes, família, Sim, sim. relacionamentos, não Uhum. é? Viagens. E aí a pessoa acaba entrando nesse ciclo É, natural e se cansa, se fadiga, se estressa e acaba vivendo o Natal de forma formal e acaba se estressando. Mas se nós entendermos o sentido do Natal pelo lado espiritual, é. se torna Ou, relevante. ou seja, o que deveria nascer, a gente fala de Natal, né? Natal, nascimento. O que deveria nascer, deveria nascer alegria, esperança, coisas boas. Aí termina nascer, é a morte que termina prevalecendo nesse período. Exatamente. Mas isso é fato, são dados. Você pode pesquisar lá e você vai ver que são dados comprovados. A época do Natal é uma época de morte, Ó, aonde mais Rafael, então, existe morte. o que faz então uma pessoa perder totalmente o sentido do espírito da coisa? O mundo todo para poder prestar atenção no Natal e tem uma interpretação totalmente diferente do que deveria ser. É simples de entender. Nossa. É simples. Se a humanidade entendesse o verdadeiro sentido do Natal, o mundo se tornaria um mundo melhor. É simples. Se a humanidade entendesse o verdadeiro sentido do Natal, que eu vou explicar para você aqui daqui a pouquinho, o mundo se tornaria um mundo melhor. E se o mundo, sabendo disso, a força opositora do mundo faz o quê? Ó, não tem como omitir o Natal. Não tem como tirar da Não, cabeça desse povo o Natal. Então o que não nós tem. vamos fazer? Vamos pintar um quadro sobre a tela. É Vamos verdade. Você pintar um vê que quadro. até as religiões, inclusive várias religiões que não são não cristãs, né, comemoram o Natal e tudo, né? Exatamente. E vamos pintar um quadro sobre a tela, fazendo o quê? Fazendo eles entenderem de uma outra maneira. Então, o que a gente idealiza? Natal é época de festa. Consumismo
ativismo e dar presente. Essa a carência, meu amigo, na época do Natal, a carência vai lá em cima. Por quê? Porque o quadro que se é pintado é: vamos roubar a cena do filho Jesus e vamos colocar a cena do Pai Natal. Por quê? Porque o que representa o Papai Noel? O que representa o Pai Natal? Representa um pai ausente que aparece uma vez por ano e, para compensar a ausência, ele dá presente. Uau. Então, o que o Pai Natal, o pai, chamado de Pai Natal, gera? Orfandade. Eu fico o ano inteiro ausente, eu apareço uma vez por ano e, para compensar a minha ausência, eu te dou presente. Então, gera o quê? Orfandade. Sendo que nós deveríamos estar olhando para o filho, aparece na cena um pai. Olha só, para roubar a cena do Natal. Nós deveríamos estar olhando para um filho, aparece um pai. Por quê? Porque se você entender que Jesus Cristo nasceu e morreu no meu e no seu lugar, nós vamos nos sentir amados. Agora, se você não entender isso e olhar para o Papai Noel que vem te dar presente, a gente vai se sentir carente. Carente, frustrado, porque às vezes não atende a expectativa que a gente tinha. Frustrado. Então, hoje, talvez você pessoas que estão nos assistindo aqui, pode pensar assim, cara, o Natal, para mim, o Natal deveria ser mundialmente o dia. Eu acho ótima a ideia de celebrar o Natal dia 25 de dezembro. Ótimo. Por quê? Porque ninguém sabe o dia que Jesus nasceu. Jesus provavelmente, com certeza, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Os fatos comprovam que ele não nasceu nessa data, mas ele nasceu. Ou seja, se nós não temos clareza do dia que Jesus nasceu, eu acho ótima a ideia de mundialmente ter um dia que celebra o nascimento de Jesus. Só que a ideia seria, se nessa época todo mundo parasse para refletir no verdadeiro sentido do Natal. Ao invés de um pai que gera orfandade, um filho que gera paternidade. Esse é o verdadeiro sentido. Então, se todo mundo parasse, imagina só, Heber, Marlon, se o mundo parasse para refletir e pensar, parasse para pensar e refletir no verdadeiro sentido do Natal, iria começar janeiro de forma eficaz, de forma santificada. Para mim, Natal é a data de pedir perdão. Para mim, Natal é a data de se arrepender. É a data de reestabelecer relacionamentos que foram quebrados. Natal é a data que a gente tem que parar e pensar assim, cara, tem muita coisa que eu preciso rever nos meus conceitos. Aí o que acontece? O espírito do mundo entra na frente e fala assim, não, dá presente que tá tudo certo. Mas talvez o maior presente que você pode dar é um pedido de perdão. Talvez o maior presente que você pode dar é um abraço. O maior presente que você pode dar, talvez é vamos deixar as contas para trás, vamos deixar o que passou para trás e vamos começar do zero. Talvez é o melhor presente que você pode dar. Entendeu? Então, eu vejo que o Natal, talvez ele pinta um espírito de hipocrisia. Fazendo o quê? Eu dou presente para uns e negligencio o afeto para outros. Então, a mídia pinta uma imagem de familiar, todo mundo se reúne em redor da mesa para comer, para se alegrar, mas, na verdade, muitas famílias estão quebradas, relacionamentos destruídos, as famílias totalmente dissolvidas, e chega no Natal, todo mundo se reúne ao redor da mesa para comer. E um vazio que as pessoas não entendem do que é, né? E o pior não é isso. O pior é que chega no janeiro, ninguém mais lembra um do outro. É verdade. É verdade. É verdade. Incrível que até Jesus falou, né, pai? Que existe dois senhores. Ou é o dinheiro, ou é nosso Deus. E aí as pessoas pintam e fica tudo por trás. Se eu quero dar um presente que eu fui muito tempo negligente com a minha família, eu vou dar o meu melhor. Qual é o melhor que eu tenho? Dinheiro. Aí o dia já começa janeiro endividado, já começa janeiro querendo dar o melhor, mas o melhor que a pessoa tenta expressar nela, por ela não estar o ano todo, é o próprio consumismo, né? Que o Papai Natal está vindo deixar. É isso mesmo. Então, Rafael, então diga aí uma coisa. O mundo todo para, religiões, todos os tipos de religiões, a maioria para poder focar em um nascimento, um Natal,
de que eles mesmos não entendem, não conhecem. Então, o que é que seria esse nascimento? O que é que seria o sentido mesmo desse Natal? Ó, interessante isso aí que você falou, filho, porque as pessoas elas celebram aquilo que elas não entendem. Isso é fato. Por quê? Porque deixa de ser uma crença e se torna uma cultura. Isso é perigoso. É perigoso como muitas religiões. Por exemplo, se você procurar alguma pessoa católica, um jovem católico, e você perguntar para ele por que ele é católico, ele vai falar, porque meus pais são católicos, meus avós são católicos. Se torna cultural. Você não vai conhecer um jovem católico que diz, não, eu parei, eu estou estudando o catolicismo e eu decidi seguir o catolicismo. Existe, mas é raro. Porque, naturalmente, as religiões... Aonde que as religiões perdem a força? Na cultura. A crença perde a força quando ela se torna cultural. Então, a gente vive práticas sem crer naquilo que a gente está vivendo. Entendeu? Então, por exemplo, o Natal é uma prova disso. As pessoas vivem o Natal sem saber o que estão vivendo. Então, olha aqui o que a Bíblia diz. Eu quero ler um versículo aqui muito interessante. Diz assim, ó, Mateus capítulo 1, verso 18. Fala assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, ela era noiva de José, sem que estivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Olha que detalhe interessante. Por quê? Porque lá na fundação do mundo, quando o homem peca, Deus dá uma ordem, uma sentença para Adão e fala, Adão, vai vir um nascido de mulher que vai pisar a cabeça da serpente e vai governar sobre o mundo. Quem seria esse? Jesus. Mas por que fala que Jesus seria nascido de mulher? Por que a profecia diz que Jesus seria nascido de mulher? Nós somos nascidos da onde? Você foi nascido da onde, Marlon? Sim, da mulher. Na nossa cabeça, a gente entende, na expressão natural, que todo mundo nasce de mulher. Mas por que a profecia faz questão de enfatizar que Jesus nasceria de mulher? Porque naturalmente, todo homem é concebido em uma mulher, mas ele é nascido de um homem. Por quê? Sim. Porque a mulher, ela tem 23 cromossomos X e o homem tem 23 cromossomos Y. A junção desses cromossomos formam o DNA e a identidade do bebê que está sendo gerado. Mas a genética, olha que coisa profunda, a genética, ela é transicionada de pai para filho. A mãe não transiciona o DNA. A mãe, os cromossomos da mãe é uma plataforma para que os cromossomos do pai construa o DNA da criança. Olha que interessante. Ou seja, o seu DNA não foi herdado da sua mãe, foi herdado do seu pai. Por isso que um judeu ortodoxo e tradicional, ele tem na mente, ele precisa ter um filho homem. Por quê? Porque se ele não tiver um filho homem, o DNA dele acaba ali. Porque só quem dá continuidade é a identidade masculina, é o cromossomos Y. Ele transfere o DNA. Isso é biologia, estudo da ciência biológica. Então, a mulher serve para quê? Para dar a base para que o homem possa gerar. Quando fala nascido de mulher, enfatiza algo interessante. Por quê? Porque se o DNA é transferido a partir do homem, Jesus não recebeu o DNA humano. No livro de Salmos, no capítulo 51, o salmista Davi diz assim, ó. Davi diz, no Salmo 51, ele diz, em pecado eu fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, Davi tinha um entendimento e deixou claro que todo ser humano, quando nasce, ele já nasce contaminado pelo pecado. Ou seja, pecado não é o que você pratica, pecado é o que você carrega. Dentro do seu DNA e do meu DNA, eu herdei do meu pai o pecado. Quando eu nasci... Tanto é que, né, os pecados, a Bíblia fala do pecado, né? Que é o pecado que entrou no mundo, né? Exatamente. Por quê? Porque isso fica impregnado no nosso sangue.
Então, a partir do momento que eu nasci, eu já nasci em pecado. Por isso que pecado não é a consciência do que eu pratico. Pecado é a identidade que eu carrego. Então, quando o DNA pecaminoso de Adão era transferido de geração em geração, por isso que a Bíblia fala que nós somos filhos de Adão. Por quê? Porque o pecado ele é transicionado de pai para filho, de pai para filho. Quando chega em Jesus Cristo, olha que interessante, chegou em Jesus, ele é nascido de mulher. Por quê? Porque Deus fala, eu vou usar só os cromossomos da mulher, Sim. Mas aqui em Jesus acaba o ciclo da transição do pecado, porque Jesus não vai ter identidade do homem. E a Bíblia chama ele de filho do homem, né? Exatamente, porque ele vai ter a identidade do Espírito Santo. Olha o que diz. Nossa. Meu Deus. Ele vai ter a identidade do Espírito Santo. Então, o que acontece? Todo mundo foi gerado em pecado. Quando chegou em Maria, Maria tinha pecado. Então, por que se Maria tinha pecado, por que Jesus não nasceu em pecado? Porque é o genes humano, masculino, que transiciona o DNA. Ou seja, interessante que você fala isso aí, porque faz sentido. Ó. Ele é nascido de mulher, mas ele é filho do homem. Não ele é filho da mulher, ele é filho do homem. Filho do homem. Por quê? Fala da humanidade dele, certo? E gerado pelo Espírito. Agora, o interessante é que quando Jesus, o pecado vai sendo transicionado até Jesus, ele quebra o ciclo. Pum! Por quê? Porque é que Jesus não pôde ter filho natural? Porque se Jesus transferisse o DNA dele perfeito para o filho natural, o outro filho seria perfeito na carne. Porque não haveria pecado na transição do DNA. Olha que interessante. Jesus cresce, desenvolve, vira um homem e morre. Faz o sacrifício perfeito. Agora vamos entender o Natal. Por que Jesus teve que nascer? Jesus teve que nascer por quê? Olha que coisa profunda. Jesus teve que nascer para quebrar o ciclo do pecado. Uau. Se Jesus não tivesse nascido, se não tivesse acontecido o Natal, o verdadeiro Natal, eu e você seríamos herdeiros do pecado. Você poderia fazer o que for, no teu sangue haveria a identidade do pecado. E o que acontece? Jesus vem e quebra esse ciclo e fala assim, pronto, você, do seu pai e da sua mãe, você herdou o pecado. Mas, se você entrar em mim, você recebe um outro DNA, uma nova identidade. E nesse DNA e nessa identidade, você não tem pecado, você é santo. Por isso que por isso que o nome dele é o Salvador, né? Exatamente. Salva do quê? Salvou do pecado. Jesus, você é salvo? Sim, salvo do quê? Do pecado. Como? Porque Jesus ele quebrou esse ciclo. Entende? Porque Heber, para e pensa. Vamos ser inteligentes. Se Jesus tivesse morrido na cruz e perdoado os nossos pecados só, ele ia ter que perdoar toda hora. Porque a gente peca toda hora. Então Jesus, ele perdoa os pecados e faz com que você entre na identidade dele, no ciclo dele. E quando você entra na identidade dele, você vive numa herança santa. Por isso que a Bíblia me chama de santo e te chama de santo. Porque em Cristo nós quebramos o ciclo do pecado. Por isso que ele teve que nascer. Você está entendendo? E quando você fala agora que Deus, senão Deus teria que nos perdoar toda hora, e aí eu lembrei de um versículo que fala que de uma vez por todas, e uma só vez ele fez expiação por toda a humanidade, uma só vez. Uma só vez, por quê? Porque ele removeu. Você não tem mais pecado. Mas eu não vou pecar mais? Vai. Você vai pecar na carne, mas no espírito você é santo. Por quê? Porque no pecado você tem a identidade do seu pai terreno. Mas no espírito você tem a identidade do Pai Celeste. E o Pai Celeste quebrou o ciclo do pecado. Por isso que não adiantava só Jesus morrer. Jesus precisava nascer também. Não adiantava só Jesus morrer. Jesus precisava nascer. Entendeu? Então ele nasce para quebrar o ciclo e ele morre para remir o pecado. Isso é o verdadeiro sentido do Natal. Então, chega essa época do Natal, a gente olha para dentro da gente e revê, cara, eu entrei em outra identidade.
Jesus nasceu para quebrar o ciclo do pecado. No domingo eu ministrei isso na igreja. Eu disse, cara, o Natal é uma época propícia para que a gente possa quebrar o ciclo da nossa origem natural. Gente, tem muitas pessoas aqui que estão tendo comportamentos ruins, vivendo uma vida imoral, avarenta, não consegue romper em nada, não consegue prosperar em nada. Por que que vive uma vida que você fala, cara, parece que não vai, porque você está vivendo a herança do seu pai terreno. Então, se você olha para o seu pai terreno, você vai reproduzir exatamente o que ele foi. Por quê? Porque você está dentro de uma origem natural. O Natal serve para você entender que Jesus nasceu para quebrar esse ciclo de pecado. Então agora, no Natal, eu me fortaleço e falo, não, cara, Jesus nasceu para quebrar essa herança maligna que eu tinha do meu pai. Eu posso ter uma herança santa em Cristo e começar a ser uma pessoa semelhante a ele e não semelhante ao meu pai natural. Paz, isso é esperança, isso é luz. Porque a gente vê muita luz no espírito de Natal. É o que a gente mais vê, luz, é estrelas. E as pessoas estão sem esperança, mas você ouvindo uma mensagem dessa, aí você vê o que realmente é esperança. É luz, isso aí que é luz. É você não estar mais à mercê de um passado, vítima de um passado que você não teve culpa. Exatamente. Por quê? Porque o Natal. Por que o Natal celebra-se com luzes? Por que todo mundo põe luz em todo lado? Todo mundo põe luz em todo lado, ilumina tudo. Por quê? Porque, na verdade, essa luz que a gente põe por fora deveria nascer por dentro. Essa luz que a gente pendura na casa deveria ser pendurada no coração. O coração precisa ser iluminado, não é a fachada da casa. Tá entendendo? Então a gente precisava olhar para dentro do nosso coração, iluminar e falar assim, cara, Jesus nasceu para me dar esperança. Então Jesus quebrou o ciclo do pecado. Tá entendendo? Jesus rompeu literalmente a herança que deveria ser. Então, recapitulando, quando Jesus nasce, ele quebra a herança hereditária dos pais, por isso ele nasce pelo Espírito. Porque se Jesus tivesse nascido por um homem, poderia ser o homem melhor do mundo. Jesus já nasceria em pecado. Então ele morreria para quê? Para pagar os pecados dele mesmo. Sim. Entendeu? Sim. Olha que coisa profunda. Você quer ouvir uma coisa profundíssima? Quer? Sim, eu vou falar para você. Mas Eu vou falar uma coisa profundíssima. Isso para mim é o ápice do cristianismo. Para mim, isso que eu vou falar agora para mim é o ápice do cristianismo. De tudo o que eu acredito no cristianismo, o que eu vou falar agora para mim é o ápice. Ouça. Jesus nasce gerado pelo Espírito Santo. Jesus não tem pecado, ele não tem expressão nenhuma de pecado. Jesus não peca na mente, Jesus não peca no coração, ele não peca em comportamento. Ele vai para a cruz. Quando ele está na cruz, ele é um homem o quê? Santo. Ele está lá para levar o meu e o seu pecado. E Jesus está pregado. Ele apanha, ele é esbofeteado, massacrado, ele é literalmente dilacerado e está pregado na cruz. Quando ele está na cruz pregado, a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. É a morte. Jesus tinha pecado? Não. Ou seja, se Jesus não tivesse, se Jesus morresse, o sangue de Jesus ia estar gritando até hoje. Ouça, a Bíblia fala no livro de Hebreus que o sangue de Abel até hoje grita. Por que o sangue de Abel até hoje grita? Por quê? Porque ele ofereceu uma oferta de remissão e Deus aceitou. Sim. Ou seja, quando Deus aceitou a oferta de Abel, Deus santifica Abel. Quando Abel morre na carne, o sangue dele continua, as células continuam vivas. O sangue grita até hoje. O livro de Hebreus fala isso, o sangue dele fala até hoje. Por quê? Porque Abel morreu sem pecado. Tá lá, Deus aceitou a oferta de remissão. Uau. O que Abel ofertou? Abel ofertou um cordeiro. Ou seja, um inocente morreu para que um pecador fosse santificado. E Abel foi santificado e morreu santificado, por isso o sangue dele fala até hoje. Ouça, se Jesus tivesse morrido santo,
poderiam esquartejar, picar Jesus inteiro, Jesus ia continuar vivo, porque o salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado. O que acontece? Jesus está na cruz. Olha que coisa louca. Jesus está na cruz pregado e Jesus, ele dá um brado e ele fala, tetelestai. A palavra tetelestai era usado pelos romanos para declarar pagamento de pena cumprida. Ou seja, quando um preso acabava sua pena, um soldado romano escrevia numa placa, tetelestai, ou seja, está pago, e pendurava na cela e abria a cela. O preso olhava aquilo, falava, olha, já está paga a minha dívida, eu posso sair. O preso saía da cela em liberdade. Por quê? Porque ele tinha visto a mensagem, tetelestai. Quando Jesus está preso, ele fala, tetelestai, está consumado, está pago. Quando ele dá esse brado, olha que interessante, qual foi o brado seguinte? O brado seguinte de Jesus na cruz foi esse aqui. Eli, Eli, lama sabachthani. Ele fala, Deus meu, por que me abandonastes? Foi a primeira vez na Bíblia que Jesus chama Deus de Deus. Por quê? Porque quando ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Ele estava se referindo ao Deus Espírito Santo. Vou explicar para você. Quando Jesus estava preso, e ele diz, está consumado, está pago, o meu e o seu pecado entraram no corpo de Jesus. Ele levou sobre si. O nosso pecado penetrou o corpo dele. Quando o pecado entrou, Jesus sentiu o Espírito saindo. Quando o Espírito sai, ele dá um brado e fala, por que me abandonaste? Ele sentiu o Espírito saindo de dentro dele. Isso é muito forte. O pecado entrou, o Espírito saiu. E quando o Espírito saiu, o último brado foi, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Nossa. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que muitas vezes algumas pessoas não vão sentir o pecado entrando, mas vão perceber o Espírito saindo. Meu Deus. É verdade. O pecado vai entrando, a gente tá tudo bem, mas quando a gente percebe, o Espírito Santo já tá longe. A gente já tá fraco, distante, frio, morno. Foi o que o Jesus sentiu. Em momento nenhum Jesus falou do pecado entrando. Ele falou, tá pago, o pecado entrou. Ele sentiu o Espírito saindo. E o último brado foi, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Era como se Jesus estivesse falando, sem o Espírito Santo não faz sentido continuar vivo. Ele fala, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Por que ele fala, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito? Porque o corpo já tinha recebido o pecado. O corpo já ficou contaminado. Ele deu o Espírito e o corpo morreu. Tá entendendo? Uau. Então, se Jesus não tivesse pecado, ele estaria vivo. Então, o que matou Jesus foi o meu pecado e foi o seu pecado. Foi o nosso pecado que matou Jesus. Por isso que ele precisava nascer santo. Por isso que Natal, para mim, Natal mexe com a minha estrutura. Por quê? Porque fala de um homem que nasceu santo. Ele não foi um homem bonzinho, ele foi um homem santo. Jesus não foi um bom homem, Jesus foi um homem santo, sem nenhum pecado, nem na mente, nem no coração, nem na expressão. Quando ele morre, ele leva o meu pecado e o seu pecado. Isso é muito forte. Para mim, o ápice do cristianismo é entender isso. É entender que o brado que ele deu na cruz, quem matou Jesus foi eu. Quem matou Jesus foi o meu pecado, foi a minha mentira, foi a minha omissão. Foi lá, finalizo dizendo o seguinte, foi lá na cruz, quando Jesus levou o meu pecado, foi lá que ele pegou toda a minha herança genética de pecado e levou nele. Falou, agora a herança de pecado que você tinha eu carrego e toma, eu te dou uma outra herança, uma herança santa, para que você seja chamado de santo e não mais de pecador. Justo e não mais de culpado. Isso é muito forte. Que mensagem. Isso realmente pega isso. Se alguém pega isso, pelo menos 10% no espírito, pai, faz todo sentido o Natal agora. Todo sentido. E Mateus está escrito, cara. Se você não tem como ficar dividido entre dois senhores. Então, se você entender o que realmente é o Natal, vocês vão deixar de lado o consumismo e largar de mão disso. Por exemplo, pode falar, pastor.
aí nessa época, se a gente entender isso, cara, nessa época a gente fala, cara, se Jesus Cristo, ele nasceu santo e ele morreu com o meu pecado, por que eu não vou perdoar? Verdade. Cara, mas doeu demais, o que ele me fez doeu muito. Eu duvido que alguém sinta a dor maior do que a de Jesus. Você já parou para pensar que no Getsemane, quando Jesus está 3 dias antes, ou uma noite antes no Getsemane, ele soa sangue? Acho que a gente não entendeu. Não é uma gotinha de sangue que escorre aqui. Para que Jesus tenha expelido sangue pelos poros, a tensão, a pressão que Jesus suou é tanto que Jesus ficou negro. Como um hematoma, que você bate na pele, o sangue não fica coagulado? Sim. O sangue estourou a ponto de vazar pelos poros. Se vazou pelos poros, ele ficou tensionado e preso na pele. Ou seja, na hora que Jesus entrou, aquela pressão era como se hematomas roxos saíssem na pele de Jesus, a ponto de sair pelos poros, Jesus ter escorrido. Ou seja, a pressão que Jesus passou no Getsemane, ninguém pode falar que não é capaz de perdoar. Mas Verdade. eu sofri demais, mas foi muito doloroso para mim. Mas você suou sangue? Não, você teve tanta estresse a ponto da sua pele ficar negra e você suar sangue? Não. Então você pode perdoar sim. Isso sim, né? É uma mensagem de esperança. Uma mensagem para tirar a gente do lugar onde a gente está e nos levar a um lugar onde a gente pode desfrutar da verdadeira vida. A gente entende assim que o presente de Deus para nós, então, Pai, hoje, qual é esse presente, o maior presente realmente para essa data de Natal que a gente está vivendo hoje para a humanidade? Qual é o maior presente? Cara, para mim, o maior presente, por exemplo, falar de presente é muito precioso, porque eu tenho uma particularidade comigo. No Natal eu não dou presente para os meus filhos, eu não condiciono, aliás, eu não dou presente para ninguém. Eu não condiciono as pessoas a receberem nada. É uma particularidade minha. Eu não dou presente para minha esposa, eu não dou presente para os meus filhos. Eu posso dar uma semana antes, uma semana depois, mas eu não deixo eles entenderem que o Natal é a data dele receber presente. Sim, e eles falam, mas pai, no Natal todos os meus amiguinhos dão presente e tal. Isso abre na mente dos meus filhos uma objeção para me ensinar para ele o que é verdadeiro. Então, eu acredito que o Natal é tempo da gente conversar mais, a gente gastar mais tempo em família. Para mim, se você quiser me dar um presente, sente com a tua família, com a tua esposa, gaste tempo com eles, porque para mim não existe presente maior no Natal do que a gente olhar no olho um do outro e falar assim, eu sei que eu não sou bom o suficiente para você, você não é bom o suficiente para mim, eu sei que eu poderia ser uma pessoa melhor para você, eu sei que você também poderia ser uma pessoa melhor para mim, mas vamos tentar até o fim ser melhor. Vamos tentar até o fim ser pessoas melhores. Para mim, o maior presente que alguém pode receber no Natal é esse aqui, ó. É olhar nos olhos de alguém. É isso aí, amém, pai. amém. Então, vamos aproveitar que a gente está finalizando, que se a gente deixar andar aqui, vai a noite toda, porque aí tem fonte da vida dentro desse coração, meu amigo. Aí tem. Então, vamos ver as perguntas que estão saindo aqui, das pessoas que estão acompanhando a gente. O Paulo Sena está perguntando assim, pai, por que Jesus nasceu numa manjedoura em meio a animais, sendo ele um rei? Cara, Jesus nasceu numa manjedoura para quebrar o protocolo da nossa mente do que é ser rei. Porque um rei deve nascer num berço de ouro. Então a gente tem que aprender que ser rei é ser gerado em lugar de simplicidade. Não existe um rei autêntico que não seja gerado primeiro num lugar de humildade. Então Jesus nasceu numa manjedoura, mas hoje ele está num trono. Quando alguém olha para Jesus e fala, você é bom, você está no trono. Ele fala, mas eu vim da manjedoura. Então, um rei autêntico, ele tem que ser gerado em lugar de humildade, para que ele possa exercer autoridade. Então, alguém vai olhar para vocês como reis e falar, mas hoje vocês são bonzão, vocês estão no trono, mas nós somos gerados numa manjedoura, em lugar de humildade. Eu acho que por isso, esse é o sentido profético, por isso que Jesus nasceu na manjedoura. Amém, pai. É uma honra estar do lado de vocês, homens grande e forjado na mesa,
comendo sal, em oração. E eu quero desejar um Feliz Natal para todos e deixar as Amém. últimas considerações agora para o pastor Heber. Obrigado, Marlon. Eu tenho um presente para você. Vou dizer aqui, estou com a caixa aqui grande e estou desembrolhando ela, tiro o pacote, né, a decoração, e aqui encontrei dentro dela um bilhete, uma mensagem. Sabe o que tem escrito aqui dentro dela? Vamos lá. TT Lestai. Eu quero te dizer que a tua dívida está paga e que Eita. você não precisa mais levar culpa durante Amém. toda a tua vida. A Amém. culpa dos teus pais, a culpa do teu passado e a culpa que você carrega durante toda a tua vida. Nós Amém. queremos dizer aqui, em comunhão, as mensagens de Jesus Cristo para você, dizendo que a tua dívida foi levada, paga por Ele. E agora Amém. você pode ser livre, você pode Amém. viver uma vida de plenitude, uma vida de abundância, você pode verdadeiramente ser livre através de Jesus Cristo. Tetelestai. Amém. Esse aqui é o Aleluia. presente que eu e o Marlon, o apóstolo Rafael, a Digital Self-Esteem tem para te dar essa mensagem que pode libertar a sua vida, a sua família e toda uma geração que vai vir depois de você. Amém. Amém. Receba em nome de Tetelestai, Jesus. a sua dívida está Tetelestai. paga. A esperança para você. Então, eu quero finalizar aqui com uma oração, abençoando a sua vida, abençoando a sua família e toda a tua trajetória nessa terra para que você cumpra um propósito eterno e que você entenda que a tua vida é muito mais do que o que você faz Amém. ou a profissão que você tem. Amém. Deus tem um propósito na tua vida e Deus te ama de todo o coração, independente de como você está. Então, Pai, nós queremos te agradecer por esse Em nome de presente Jesus. maravilhoso que é o próprio Jesus Cristo. Sim, Deus, em nome de Jesus. Essa dívida que foi paga, que foi colocada sobre ele para que a nossa dívida fosse apagada. A carta de dívida, como Paulo falou, ela foi rasgada na cruz do Calvário e nós podemos desfrutar da vida de Deus, a zoe de Deus em nossa vida, na nossa família e em tudo que fizermos, Pai. Muito obrigado por esse presente maravilhoso que o Senhor nos deu através de Jesus Cristo. E nós queremos recebê-lo de todo o coração, abri-lo e colocar em nossas vidas e viver a tua vida, Jesus. Nós te agradecemos em teu nome, Jesus. Amém. 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 Obrigado, Pai. Amém. 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 Deus abençoe e que verdadeiramente nós possamos estar guardados, protegidos, com o nosso coração santificados e a nossa família santificada, sem nenhum tipo de indução desse espírito que age de forma natural e que possamos orar também por tantas famílias que hoje podem estar em tristeza, sentindo falta de seus familiares, pensando que o Natal está condicionado à família. E pensar, eu estou triste, talvez você está assistindo essa live, talvez você é brasileiro, você está na Europa, e para você talvez o Natal é uma data triste, porque você está longe dos seus familiares no Brasil. Eu quero dizer para você que o Natal não se limita à tua família natural. O Natal simboliza que você tem uma família espiritual, que Jesus deu para você uma origem espiritual. Então não se entristeça. Vamos orar também pelas pessoas que nessa época do ano se embriagam, entram em níveis de estresse, de ira, de contendas, de morte, de suicídio. Que essas pessoas possam estar guardadas em nome de Jesus e que eu e você podemos ser a luz do mundo, refletindo e manifestando o verdadeiro sentido do Natal nessa geração. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal.